Olá, queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui darmos continuidade com os nossos subsídios do nosso estudo da nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo, aqui de Presidente Epitácio, nós temos em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, todos os domingos às 8h30 da manhã. Nós temos em nossa sede, na rua Cuiabá 146, e temos o bairro aqui da Vila Esperança, que é na rua Antônio Venâncio Lopes, 2034, em frente à escola. E depois temos aquele café da manhã abençoado. Faz-se necessário a importância de você, nós, como Igreja do Senhor, você, meu amigo ou minha amiga, que está nos ouvindo aqui, que esteja presencialmente conosco. Por quê? Porque isso aqui é apenas um aperitivo, isso aqui é apenas um preparo para que o domingo o professor ou a professora tenha uma visão mais abrangente acerca deste conteúdo sistemático dessa lição. Nós estivemos a lição passada, que foi a lição de número 4, a qual falou sobre missões transculturais no Novo Testamento. Falamos exemplo de pessoas que pregou no Novo Testamento, que foi além da sua cultura. Falamos sobre Filipe, E falamos também sobre que Jesus também ele fez uma grande missão transcultural, porque Jesus Cristo estava lá no céu e veio aqui à terra fazer missão. E nós vemos que lá em Lucas 4, Jesus Cristo, quando ele entrou ali na sinagoga, ele diz que foi ungido pelo Espírito Santo do Senhor, qual estava sobre ele, a qual ungiu para evangelizar os pobres. Veja que o Espírito Santo de Deus, que é o tema de hoje, ele vem para quê? Ele vem para nos capacitar para a obra missionária. E aí nós vemos, queridos, que quando Jesus ele estava ali na sinagoga, ele usou alguns exemplos ali, depois dele falar sobre o cumprimento das escrituras que seria nele. Ele falou sobre o jubileu, o ano aceitável do Senhor. Depois ele usa exemplo de duas pessoas no Antigo Testamento que não era judia, mas foi alcançada pelo Senhor Todo-Poderoso. E quem foi essas duas pessoas citadas por Jesus em Lucas 4? Primeiro foi aquela mulher lá de Sarepta, Nós falamos sobre aquela mulher aonde o profeta Elias, ele foi até ela e ali ele levou, a mensagem para aquela viúva de Sarepta. E aí o Senhor realizou um grande milagre. Depois, através do profeta, ressuscitou o seu filho. Já é o evangelho sendo pregado com sinais, prodígio e maravilhas. Então esse foi o primeiro exemplo usado por Jesus de pessoas que não era de Israel, que não era judeu, mas que foi alcançado pela palavra do Senhor. E o segundo exemplo usado por Jesus ali, em Lucas 4, foi Naamã, o sírio. Ele foi alcançado e ele recebeu um milagre. Ele, então, ali alcançou a sua restauração. E a lepra, na Bíblia, é uma figura do pecado. Veja que ali, Naamã, ele teve um encontro com Deus. Ele reconheceu o Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, não mais o Deus de Rimon. Ou seja, Jesus usou esses dois exemplos e essa primeira parte eles até aceitaram
do jubileu, do cumprimento das escrituras nele. Só que veja como que os judeus eram tão fechados em si mesmo que quando Jesus usa esse exemplo, aqueles que Lucas 4:22 estavam maravilhados pela sua doutrina, agora se encheram de ira ou de ódio e quiseram o quê? Matar Jesus ali, e ele sai então ali indignado com aquela reação que teve no meio daquelas pessoas. Então, nós vemos aqui, querido, Jesus, ele fez uma missão transcultural no Novo Testamento. Todos nós sabemos, queridos, que a nação de Israel, o povo de Deus, no Antigo Testamento, a missão era centrípeta, ou seja, tudo se voltava para Jerusalém. Até na oração de Salomão, ele pede a Deus em prol dos estrangeiros que fossem até o templo buscar ao Senhor. Ou seja, por quê? Porque a missão no Antigo Testamento era centrípeta, ou seja, tudo se voltava a Jerusalém. Só que no Novo Testamento não é assim. No Novo Testamento é centrífuga, ou seja, fuga. Centro, ou seja, de dentro para fora. Atos capítulo 1, versículo 8, que Jesus falou que depois desse revestimento de poder, ser-me-ei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, ou seja, é pregar nesses 4 lugares ao mesmo tempo, porque agora a igreja sai para fora, porque é centrífuga, ou seja, e aí nós entendemos, queridos, que em Lucas 4 é cumprimento da profecia de profeta Isaías 61. Nós vemos que é repetido ali uma porção ali de Isaías, o capítulo 61, aonde Jesus abriu-se o rolo. Então veja, queridos, que algo muito importante, que algo muito glorioso. Nós vemos que o Senhor Jesus chamou a igreja para pregar em Atos Apóstolos, mas muitos ficou acomodado e Deus permitiu uma perseguição para que ela pregasse ali a palavra do Senhor usando Saulo, e mesmo depois eles se fecharam ainda. Só que chegou o momento que eles se espalharam. Deus permitiu uma perseguição, eles se espalharam, Veja que teve um grande mover do Senhor, um momento de comunhão, e o povo se espalharam e anunciaram o evangelho, a salvação do Senhor. Ela deixa de ser fechada dentro ali daquele cômodo de Jerusalém, dentro daquele quartinho daquela religiosidade, a qual o Senhor também nos convida a nós sair do nosso quartinho, da nossa religião e anunciar a Cristo Jesus. Queridos, é importante nós entendermos algumas coisas. Primeiro, que ninguém chegará ao céu senão pela igreja. Como assim? Mas não é através de Jesus. Mas se a igreja, querido, ela se fechar, ela anunciar a Cristo, que traz vida, que traz esperança, que traz salvação, como que as pessoas vão se arrepender? Como que elas vão se achegar a Deus? Como que elas vão chegar ao céu? Existe um vídeo meu aí que eu falo sobre a igreja de Filadélfia. Olha aí, uma igreja padrão de missão, e você vai entender. Aí eu falo sobre as 3 portas ali em Apocalipse. Então veja, queridos, é importante isso. Como diz José Satírio dos Santos, e Jutsu Canto, cada crente ele é um missionário. Cada crente é um missionário. A missão, queridos, ela é uma tarefa. Primeiro, anote aí, urgente. Segundo, coletiva. Cada crente é um missionário, mas também envolve toda a igreja, essa coletividade. Terceiro, pedagógica. Quarta, apaixonante, precisa ter paixão pelas almas. E também é significativa, ou seja, é algo muito significante. Queridos, eu queria trazer algo aqui com o nosso comentarista, Wagner Gabi,
escreveu em seu livro, que foi algo muito importante. O que ele disse, olha só, sobre quando missões está no coração de Deus. Olha o que ele disse. Missões nascem no coração de Deus. Opera na história através do poder do Espírito Santo. Isso está no livro do pastor Wagner Gabi, amém? Os irmãos, é importante também, quando comprar a revista, comprar o livro de apoio. E aponta para Jesus como Senhor de todo o universo. Olha só. Missões está no coração de Deus. E onde mais? Ponto de interrogação. No coração de quem ama a obra missionária. Olha só. Nas mãos de quem contribui para os missionários. Nos joelhos que se dobram para interceder por missões. E nos olhos de quem chora pelos missionários que sofre. E na mente de quem pensa diariamente em missões. E aqui, na boca de quem divulga a obra de missões e na vida de quem se entrega pagando um alto preço para fazer missões. Deu para vocês entenderem? Porque existe um jargão que missões está no coração de Deus, mas no meu está? Pensa aqui comigo. No seu também está? Então é importante nós entendermos isso. Queridos, sabemos que o Brasil ele é um campo aberto. Nós temos ainda temos a liberdade de sair nas ruas, de semear a palavra do Senhor. Somos respeitados em outros países, coisa que muitos países não têm esse respeito igual ao Brasil. É um campo aberto para a missão. O Brasil é um país abençoado, entre aspas, que tem uma regalia para pregar ainda livremente o Evangelho do Senhor. Porque sabemos que pesquisa de 2015, 25% da população mundial nunca ouviram a pregação pelo menos uma vez. E se hoje nós estamos com 8 bilhões de pessoas, 2 bilhões não conhecem, ou seja, um quarto ainda não conhece ao Senhor, ou nunca ouviu falar. Veja o quanto ainda faz necessário nós pregarmos a palavra. E hoje nós estamos com a nossa lição 5, queridos, que vai nos falar sobre uma perspectiva pentecostal de missões. Esse é o tema de domingo, do dia 29 de outubro de 2023. Queridos, eu lhe peço mais uma vez um favor, se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário e compartilhe com seus amigos. Estamos com 300 e poucos inscritos, mas esse número eu preciso que chegue a 1000 inscritos. Mas eu conto com o teu apoio, com o apoio que você divulgue e compartilhe com os amigos, se inscreva com criança, adolescente, adultos, idosos. Semeia, faça missão, semeia a palavra do Senhor. Amém? Porque aqui são conteúdos profundos, relevantes para o nosso aprendizado da palavra do Senhor. Muito bem, uma perspectiva, quer dizer, uma visão acerca pentecostal, acerca de missões. Nós vamos trazer hoje, queridos, um ensino muito glorioso sobre a perspectiva pentecostal. Por que somos pentecostais? A palavra Pentecoste significa 50 dias, porque o Pentecoste foi 50 dias após, a Páscoa. Lá em Levítico 23 fala dessas festas em Israel. São 7 festas, mas 3 são mais importantes, que é a Páscoa, o Pentecoste e o Tabernáculo. Nós sabemos que no Pentecoste, lá em Levítico 23, o versículo 9 e 10, é onde que eles levavam as primícias para o sacerdote. E veja que nós, pentecostais, eu acredito que nós somos pentecostais clássicos. Por quê? Porque existe pentecostais, mas que não são clássicos. Mas o que quer dizer pentecostais clássico? Inclusive eu tenho um vídeo aí que eu falo sobre isso. É aquele que estuda a palavra, que examina as escrituras sagradas, porque não somos pentecostais históricos somente, mas bíblicos, clássicos da palavra do Senhor. Então, aonde nós vamos ver a referência lá de Atos, capítulo 2, do 1 ao 8, depois do 14 ao 18, aonde foi, queridos, o derramar
do Espírito Santo, ou seja, um revestimento de poder que desceu sobre aqueles que estavam no cenáculo. Começou ali com quase 120, recebendo ali esse revestimento de poder, que era para ser mais, porque o número de crentes, como diz 1 Coríntios, era aproximadamente mais de 500 irmãos. Mas só ficou ali 120, aproximadamente 120, só que nós vemos, queridos, que 380 aproximadamente sumiu, foi para outros lugares. Os que estavam ali permaneceram orando, haja vista fazendo outras coisas, mas orando ali, perseverando. Um período de 10 dias, dentro da cronologia, aproximadamente, eles recebem esse revestimento de poder. Então, o que significa Pentecoste? É a festa que era também das primícias. Isso significa 50 dias após a Páscoa. Muito bem, queridos. Quando nós olhamos sobre... Porque isso é uma promessa lá de Joel. Lá de Joel, capítulo que nós vamos estar vendo aqui. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, 19, diz assim: E respondendo lhe disse, eis que eu envio o cereal e o vinho e o óleo. Olha só, cereal, o pão, o vinho e o óleo. O cereal fala do que? O trigo, a palavra. O vinho fala do que? Da alegria, aponta para o Calvário, derramar do sangue de Cristo. E o óleo, que fala da unção do Espírito Santo. Em vez de que não pode receber a unção do Espírito Santo sem receber o vinho, a obra de Cristo do Calvário. Ou seja, você não pode passar pelo Pentecoste sem experimentar a cruz. Você não pode receber esse Espírito Santo ou esse revestimento de poder, queridos, se não passar pela obra do Calvário. Inclusive, haja vista que lá em Joel, tá bom? Lá em Joel, nós vamos perceber ali que no capítulo 1, nós vamos perceber ali que eles sofrem. No capítulo 2, eles se arrependem. E aí tem a promessa, Joel 2,18, do derramar do Espírito Santo, tá? Que se cumpre em Atos capítulo 2. E o capítulo 3 de Joel fala da sentença dada aos inimigos e com a promessa de esbanjar do Espírito Santo. Queridos, então, quando nós olhamos para Atos capítulo 2, veja que lá na Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11, o povo se espalha ali pelas diversas nações. Mas o Pentecoste, ele vem trazer o que? Essa unidade. Então, você que quiser anotar aí, nós vamos trazer aqui a diferença entre Babel, né, e Pentecoste. Lugar que era a porta de Deus se tornou também confusão. Significa também confusão. Olha só, anote aí a diferença entre Babel e o Pentecoste. Olha só. O que houve em Babel? Primeiro, confusão. E o que houve no Pentecoste? Entendimento. O que houve em Babel? Houve uma ordem de homem. E o que houve no Pentecoste? Uma ordem divina. Jesus falou, para isso ficar lá. E o que houve na Babel? O homem subiu. O que houve no Pentecoste? O homem desceu. O que houve em Babel? Língua do intelecto. O que houve no Pentecoste? A língua do Espírito Santo. O que houve em Babel? O povo se espalha. E o que houve em Pentecoste? O povo se ajuntou, se reuniu. E o que houve em Babel foi um projeto humano. E o que houve no Pentecoste foi um projeto divino. Você viu aí a diferença entre Babel e o Pentecoste? Veja que lá se espalhou, aqui vem juntar. Ou seja, vem derramar o Espírito Santo além das fronteiras. Ou seja, em todas as etnias, as culturas que estavam ali, eles ouviram na sua própria língua ali. Veja só o Espírito Santo do Senhor quando encheu eles. Queridos, e Atos capítulo 1 fala de quando eles esperam. Atos capítulo 2, eles recebem, anote aí. E Atos capítulo 3, eles executam. Veja que aí vai o primeiro, né? Atos capítulo 3, a cura de um coxo. Já recebido esse revestimento de poder, os dons, ele já vai executar.
Então anote aí, Atos capítulo 1, eles esperam, Atos 2, eles recebem, e Atos 3, eles executam. Então, os dons não é para ficar dentro da igreja, não é em quatro paredes apenas, mas é para executar, é para nós fazermos as obras do Senhor. Então, o discípulo lá em João 22, ele já tinha o Espírito Santo de Deus, Jesus sopra sobre eles. E o que eles precisavam o quê? É o revestimento de poder para poder pregar o evangelho, para poder pregar e anunciar o evangelho com mais ousadia, com mais autoridade. Não é que não poderia falar, mas o Espírito Santo ele vem revestir. Eu estou vestido. Falta aqui o revestimento, que é a capa, o terno, o revestimento é isso. Nós não somos, então, cessacionistas, que crê que os dons se fechou quando fechou o canon da Bíblia Sagrada. Não, nós crê que os dons são atuais. Nós já temos algum vídeo aí sobre isso. Então, queridos, é algo muito importante para o nosso entendimento. Porque Atos, capítulo 1, 8, eles é dado uma ordem, ele recebe esse revestimento, né? Já com esse revestimento, é uma promessa ali, só que vai se cumprir também. Precisa ter também Atos 8:1. Não basta Atos 1:8, mas tem que ter o Atos 8:1, que é onde eles vão para a Judéia e Samaria e depois aos confins da terra. Então, essa ideia, queridos, aqui que nós temos sobre o pentecostal. Amém? O pentecostal. Muito bem, uma perspectiva pentecostal de missões. Primeiro, entendemos que somos evangélicos. Somos evangélicos, somos seguidores de Cristo, somos cristãos. Isso aconteceu, queridos, lá na igreja de Antioquia, um lugar que Jesus não foi, mas por eles ter sido discipulado ali, veja que Paulo ficou 1 ano ali, né, juntamente com Barnabé, dando apoio, ensinando Cristo, sendo formado neles ali, que nós vamos ver também no decorrer dessa lição. E foram chamados, então, pela primeira vez lá em Antioquia de cristãos, porque se parece com Cristo. Então, é conhecido como alguém o quê? Evangélico. Primeiro, compromisso pessoal com Jesus, a partir do novo nascimento. Então, você nasceu de novo, você pode, então, receber esse Espírito Santo de Deus. Segundo, autoridade bíblica, nós cremos nisso. E terceiro, o apelo de anunciar a Cristo. Basicamente, esses são os princípios que os evangelhos têm em comum, que nós vamos ver aqui também, que é a autoridade das escrituras, salvação pela fé e o sacerdote universal dos crentes. Amém? Então, nós vamos entender isso aqui. Agora, o ponto 2 fala, somos pentecostais. O que é sermos um crente pentecostais? É aqueles que experimentaram a experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos de Pentecoste e também é atual, queridos, nos nossos dias. Amém? É atual nos nossos dias. Isso é que nós precisamos entender, queridos. Quando nós olhamos, então, sobre a palavra do Senhor, nós vamos perceber sobre um evento, alguns eventos que está em Atos Apóstolos. Por exemplo, sobre ser cheio do Espírito Santo e começar a falar em línguas, nós temos 3 exemplos em Atos Apóstolos que mostra claramente. Lá em Samaria, 8:17, fala, mas não fala que eles falam em línguas. Só que em Atos capítulo 2 foram cheios e começaram a falar em línguas. Atos capítulo 10, lá na casa de Cornélio, falaram em línguas. Lá em Éfeso também, que é a segunda maior do Império Romano, né? Ou seja, só perde para o Império Romano. Eles receberam ali esse Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Então, nós temos 3 evidências nítidas em Atos Apóstolos que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. O que me chama a atenção, queridos, Elianai Cabral, ele diz que quando o Espírito Santo toma a nossa vida, ele toma todas as esferas, na esfera da mente, na esfera da vontade e na esfera da razão. Ou seja, quando o Espírito Santo nos enche, nós somos cheios dessa plenitude do Espírito Santo. Ele toma todo o nosso ser. Nós temos 5 sentidos, ou seja, precisa tomar também. Nós temos a visão, nós temos a audição, nós temos o olfato, o paladar, né? E aí nós temos a percepção. Nós temos aqui que nós vamos ver qual é o nosso sentido da nossa visão.
nós vamos passar a olhar como Cristo olhou. Nós vamos ter o que? A nossa visão espiritual. A audição, então a esfera da audição, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. O olfato, né, fala do cheiro, precisamos ter o cheiro, o aroma de Cristo. E aí também vem o paladar, né, fala do sabor, do gosto, somos sal da terra, precisamos dar sabor. E aí vem o tato, esses são os 5 sentidos, né, que é a audição, né, a visão, o olfato, o paladar e o tato, que é o toque, o abraço. A igreja precisa abraçar, porque só pode fazer isso ela sendo cheia do Espírito Santo. Aí ela vai abraçar os caídos, abraçar os perdidos, abraçar a causa do Evangelho. Então, o item 3, contribuições pentecostais, né, de missões, que a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar a igreja onde Cristo ainda não foi anunciado. Então, queridos, o sucesso dos pentecostais está diretamente dando-nos ao lugar, ao Espírito Santo. Por exemplo, há 16 anos, alguns exemplos, que o Espírito Santo não permitiu os apóstolos em tal lugar, ou em tal lugar, e o Espírito não permitia, porque quem comandava, quem direcionava, era o Espírito Santo, e ele ainda continua, queridos, fazendo isso, através da minha e da sua vida. E muitos judeus tinham um certo bloqueio de gentios receber, mas nós vemos que Deus mostrou para Pedro, lá em Atos Apóstolos capítulo 10, né, que os gentios receberam antes de batizar em águas, para mostrar que Deus tem um plano também com os gentios, não é somente para os judeus, queridos. Então, existe a contribuições pentecostais a missões, né, que sem dúvida é o Espírito Santo. Sem esse revestimento de poder, sem o Espírito Santo, queridos, nós não somos nada e não vamos a lugar nenhum. Tópico 2, a obra missionária, né, depois do Pentecoste, a causa da obra missionária, ponto 1 da primeira igreja, que ela seria o quê? Testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que é uma testemunha? Quer dizer, um mártir. É alguém que morre pela causa do Senhor, que está disposto até mesmo morrer pela causa do Senhor. Eu estou disposto. Nós temos muitos irmãos que estão morrendo por não negar o nome de Cristo. Estamos dispostos, estamos preparados para isso, para sermos uma testemunha do Senhor? E aí também o ponto 2 fala da expansão missionária da primeira igreja. Veja só, depois de serem cheios do Espírito Santo, eles puderam compartilhar a mensagem do Evangelho. Então não adianta você querer pregar o Evangelho, compartilhar o Evangelho, sem este revestimento de poder. Haja vista que você pode falar o Evangelho, pregar o Evangelho, mas o Espírito Santo, ele vem para revestir, capacitar. Ele vem para te dar uma força. O Espírito Santo não é uma força, como ensina a Testemunha de Jeová, mas ele te capacita, ele te reveste, ele te dá força, mais ousadia para pregar o Evangelho. E aí nós vemos, o comentário vai dizer aqui, nesse aspecto, podemos dizer que o diácono evangelista, né, depois se tornou evangelista, Filipe, foi o primeiro missionário transcultural enviado a pregar o Evangelho. Veja que ali o Espírito Santo disse ao Filipe, aproxima-se desse carro. E ali o eunuco estava lendo Isaías 53, mas prova foi 54, 55, 56, quando tem umas promessas para o eunuco também. Olha, com certeza começou nessa escritura, e o eunuco, ele não era qualquer um, ele tinha porção da Bíblia que não era qualquer um que tinha. Ele não era um analfabeto. Tem muitos ignorantes dizendo que não precisa discipular, fazer curso de discipulado. Filipe não foi discipulado. Filipe já conhecia, queridos, ele conhecia a palavra para poder ensinar para o eunuco, que ele também conhecia. Porque muitos usam essa parte para ensinar que não precisa discipular, ensinar. Veja Filipe, já no meio do caminho, ele era um religioso, ele tinha ido para a adoração. Ele já conhecia a Escritura, só tinha que realmente mostrar ali quem Cristo era nas Escrituras para ele. Então não vamos confundir, misturar as coisas. Não precisa de negócio de discipular, porque eunuco já se converteu no meio do caminho, já se batizou, mas já conhecia a Escritura. Então não havia necessidade de fazer um discipulado, um preparo para ele. Como Paulo fez lá em Antioquia. Que foi a primeira igreja
que enviou missionário. Veja que aqui, queridos, é importante nós entendermos isso. O item 3 do ponto 2 fala que Deus não faz exceção de pessoas. Deus não faz para nos salvar. E aí, Deus vai usar cada um conforme Ele quer, queridos. É o Espírito Santo, como diz lá em 1 Coríntios 12. É o Espírito Santo que reparte os dons para o que for útil. Não é como eu quero, não é como o Espírito Santo Ele quer, é como Ele deseja. Tópico 3, a ação do Espírito Santo e a obra missionária. A função do Espírito Santo. Primeiro, ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres aos quatro cantos da terra. Então, essa é a função do Espírito Santo. Então, não queira fazer nada, querido, sem o Espírito Santo. Veja que lá em Atos 6, até mesmo para servir as mesas, no serviço de diácono, que era já importante negócio, precisava ser cheio do Espírito Santo, precisava ter reputação e sabedoria. Caráter, ser cheio do Espírito Santo e sabedoria. O Espírito Santo, item 2 do tópico 3, fala, capacita para a obra do Senhor. E nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, que deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, porque nós sempre temos o Espírito Santo falando, enviando, direcionando os apóstolos, querido. E não pode ser diferente em nossos dias, porque o ponto 3 do tópico 3 vai dizer que Deus age por meio do Espírito Santo. Como disse o pastor Antônio Gilberto, é o Espírito Santo que escolhe, primeiro, escolhe, envia e capacita e direciona os evangelizadores. Aqui fica claro, queridos, sempre essa ação do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda continua a batizar, batizar pessoas para a sua obra. Porque Deus, Ele é o mesmo, Ele é ontem, hoje será eternamente, Ele não mudou. Deus não é um Deus deísta. O que ensina os deístas, como diz o comentarista aqui, no ponto 3 do tópico 3. É um Deus distante, um Deus que abandonou o homem, criou o homem e deixou para lá. Não, Deus está perto de nós. Ele atua conosco, Ele deseja salvar, encher do teu Espírito Santo, revestir do teu poder para pregar o Evangelho, as novas do Senhor. Qual é o melhor dom? Não é o dom de falar em línguas apenas. Isso aí é um dom. Qual o melhor dom? É segurar a língua. Porque aí é o caráter. Então, falar em língua é um dom. E segurar a língua é fruto do Espírito. Amém? Que o eterno Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família.